Nessa aula, iremos começar nossa primeira implementação com Firebase. Vamos gerenciar o estado de autenticação de nossos usuários para assim controlar quais rotas ele terá acesso em nossa aplicação. Vamos criar um novo arquivo chamado Authentication Resource, dentro da pasta Resource. Ele será responsável por conter toda a lógica relacionada à autenticação. A classe Authentication Resource irá conter um objeto do tipo Firebase Auth, o qual irá possibilitar que tenhamos acesso a todos os métodos de autenticação dentro do módulo do Firebase. Agora, vamos criar uma string que receberá em seu fluxo objetos do tipo Firebase User, que contém todas as informações do atual usuário autenticado em nosso app. Um string nada mais é do que um fluxo de dados assíncrono. Então, nesse caso, sempre que o estado de autenticação do usuário mudar na instância do Firebase, iremos receber essa informação eventualmente nesse fluxo. E assim poderemos gerenciar o estado de nossa interface com base nessas informações, por exemplo. Vamos em frente agora e criar um novo arquivo Dart chamado Repository, também dentro da pasta Resource. Ele nada mais é do que uma classe que irá conter todos os nossos métodos referentes ao nosso back-end. Então, nas próximas aulas, quando criarmos os nossos blocos, iremos utilizar apenas essa classe Repository para ter acesso a esses recursos. Crie um objeto da classe Authentication Resource, o qual acabamos de definir. Agora, defina o ponto de acesso à string que criamos. Como você pode perceber, em nossa arquitetura, o repository é um indivíduo que irá intermediar a comunicação de nossos blocos com o nosso back-end, que no caso é o próprio Firebase. Vamos começar a implementar nossa interface de autenticação. Crie uma pasta chamada Authentication dentro da pasta UI. Dentro dela, um arquivo Dart chamado Login Page. Ele será um widget stateful e comportará toda a nossa tela para cadastro e login na plataforma. Crie também a constante com o nome da rota. Agora, no método build, ao invés de retornar um container vazio, iremos definir um scaffold. Esse widget é responsável por implementar o design básico do Material Design em nosso layout, ou seja, nossa tela ficará bonita e poderá comportar todos os elementos do Material Design que quisermos incluir. O body de nosso scaffold irá receber um widget do tipo stack, o qual possibilita que posicionemos os seus widgets filhos em relação às suas bordas. Vamos centralizar agora um widget do tipo texto com a string login page em nossa tela. Precisamos alterar a cor do background no nosso layout. Mas antes disso, crie uma pasta chamada Values dentro da pasta Utils. E dentro dela, crie o arquivo Dart chamado Colors. A classe Color Constants conterá todas as cores que iremos utilizar no projeto. No background color de nosso scaffold, atribua o valor color main purple. Além disso, defina a propriedade resize to avoid bottom inset para false. Isso impedirá que nossos widgets tenham seu tamanho e posição alterados quando o keyboard do dispositivo for instanciado na tela. Crie também a pasta Home, com o arquivo homepage dentro dela. Como todo bom desenvolvedor, vamos copiar tudo que está na classe Login Page e colocar na Homepage, e alterar todos os nomes conforme necessário. Irei utilizar a tool de Refactor do Android Studio para isso. Mude também a string do nosso widget de texto para Homepage. Não esqueça de alterar também nossa root name para Homepage. Agora, podemos adicionar essas duas novas rotas à nossa aplicação. Na classe no Finance, adicione a Login Page e a Homepage ao parâmetro Routes do nosso Material App. Finalmente estamos prontos para definir a lógica de gerenciamento do estado de autenticação de nossos usuários. De volta à nossa Root Page, defina a referência para nosso repositório e também uma string do tipo Firebase User que representará o nosso usuário atual na aplicação. Adicione o método needState, que no ciclo de vida da nossa aplicação será rodado apenas uma vez. Ele é o lugar ideal para inicializarmos nossos strings, pois são objetos que podem mudar o estado de nossos widgets em tempo de execução. Inicialize o nosso current user através do método onOffStateChange proveniente do Firebase, o qual definimos anteriormente. No método build, teremos apenas como retorno um string builder. Esse widget possui a propriedade de se reconstruir baseando-se no fluxo da string que ele recebe. Nesse caso,
iremos setar a propriedade string como nosso current user. A propriedade builder é responsável por retornar o widget que será reconstruído em cada estado do nosso string. Se nosso snapshot, ou seja, o dado proveniente da string conter um valor definido, então isso quer dizer que o usuário está autenticado no Firebase. Iremos direcioná-lo para a homepage. Caso contrário, não existe usuário logado, então iremos redirecioná-lo para a tela de login. Essa solução é muito eficiente, pois em qualquer momento que o Firebase retornar nulo para o usuário atual, o mesmo não terá acesso às outras áreas da aplicação, apenas a tela de login ou cadastro. Agora, em nosso terminal, podemos rodar o app novamente com o comando flutter run. Assim que ele inicializar, iremos dar de cara com a tela de login que definimos. Podemos perceber que, dessa forma, a lógica funciona perfeitamente, pois não existe nenhum usuário logado até o momento. Na próxima aula, iremos criar o layout da tela de login e iniciar algumas animações. Falou!